A eficiência e a competitividade das empresas estão diretamente ligadas à gestão. A tecnologia favorece, oferece ferramentas, mas os resultados dependem muito também do modelo, do sistema de gestão escolhido pelas empresas. No Rumo Certo de hoje, vamos falar de plataformas de gestão. Quais os benefícios para a sua empresa? E aí, para falar sobre isso, eu recebo um especialista no assunto, Rodrigo Garcia, Head de Mercado e Produto do Grupo Benner. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com os telespectadores do programa Rumo Certo. É um prazer. Ótimo. Muito obrigado, prazer todo nosso. Obrigado pela sua gentileza e disponibilidade de conversar com a gente, compartilhar seu conhecimento. E eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, Rodrigo, a sua expertise, o trabalho que você desenvolve e o Grupo Benner também. Depois a gente segue na proposta do nosso conteúdo aí da conversa. Bom, muito bom. Aqui no Grupo Benner eu sou responsável pela parte de produto e mercado na saúde suplementar brasileira. O Grupo Benner é uma instituição já de 25 anos aqui no mercado, é uma empresa 100% nacional, composta aí por 1.500 colaboradores, levando soluções de tecnologia e serviços para todos os players da saúde suplementar. Hoje a Benner ela está em 10 lugares diferentes aqui do nosso território nacional. Nós ficamos aqui, o board fica aqui em São Paulo e a nossa expertise é trazer a sustentabilidade para o sistema de saúde brasileiro, que, como sabemos, é algo desafiador aí face às diversas nuances que nós estamos atravessando no momento. Faz entender, Rodrigo, o que é o sistema de saúde suplementar, qual é a diferença do sistema de saúde como um todo que a gente tem, e aí para a gente ressaltar a importância desse trabalho desenvolvido pelo Grupo Benner. Muito bom, excelente pergunta. O sistema de saúde suplementar brasileiro, hoje o Brasil está chegando em aproximadamente 212 milhões de habitantes. Desses 212 milhões, 50 milhões de brasileiros aproximadamente possuem algum tipo de convênio médico e o restante são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando a gente olha para esses 50 milhões de brasileiros, eles possuem algum tipo de convênio médico que eles podem ser classificados aí em 5 modalidades diferentes. Então, nós temos aí as autogestões aqui no Brasil, que é um tipo de plano de saúde que possui algumas peculiaridades importantes que eu vou citar logo mais. Nós temos também aí as cooperativas médicas, que é o Mundo Unimed, que hoje responde por uma fatia muito importante no sistema de saúde brasileiro. Nós temos aí as medicinas de grupo, igualmente também eles respondem por uma fatia igualmente importante, as cooperativas médicas também. Temos as seguradoras e nós temos as filantropias. Então, esses 50 milhões de brasileiros, eles possuem algum tipo dessas modalidades de convênio médico que eu citei há pouco. Eu queria enfatizar que quando a gente olha para esse mercado de saúde suplementar aqui no Brasil, as diferenças entre essas modalidades. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma autogestão, a gente está falando aí de uma classe de beneficiários absolutamente especial, no sentido de possuir uma faixa etária muito mais elevada, então, portanto, requer cuidados adicionais, diferentes, não que as outras modalidades elas não requeram cuidados, mas, em especial, as autogestões, por ter aí uma faixa etária de beneficiários mais elevados, Naturalmente, quando a gente fala de uma faixa etária mais elevada, você tem também logo aí uma questão de sustentabilidade do plano de saúde igualmente importante, porque requer mais cuidados, mais gastos, os custos também eles são maiores. Então, naturalmente, aí você tem um cenário bastante desafiador, assim também como todas as outras modalidades de plano de saúde. Um outro aspecto importante também, quando a gente olha, falando desses planos de saúde, é a questão que as autogestões, a gente chama de planos de saúde de uma massa fixa, ou seja, ela não é aberta ao mercado como as outras modalidades que podem eventualmente vender planos para o mercado. As autogestões, elas são uma comunidade, vamos dizer assim, onde ela gerencia uma determinada quantidade
de beneficiários, mas não pode ser aberto ao mercado, né? Então, ela tem essa característica, além de ser sem fins lucrativos também, diferente das outras modalidades. Uhum. Mas o que difere também de uma modalidade para outra, a adesão nossa de brasileiros a uma outra modalidade é a classe social. Eu imagino, ainda dentro desses 50 milhões, há uma diferença grande. Sim, sim. Nós temos aí algumas nuances muito importantes, né? A gente, então, por exemplo, se você olhar para o segmento das cooperativas médicas, você tem aí uma população, né, espalhada em todo o território nacional, composta de mais ou menos 18 milhões de brasileiros, desses 50 total. E ela tem uma outra característica, que o sistema Unimed, na sua grande parte, ele é verticalizado, né? Ou seja, você tem a operadora de saúde e a rede hospitalar de um mesmo lado, né? Enquanto que quando você olha, por exemplo, para as seguradoras, o cenário ele muda completamente. As seguradoras, elas têm o que a gente chama de rede credenciada, né? Ou seja, então você tem aí o hospital, né? A rede de prestadores, melhor dizendo, e a operadora em lados diferentes, tá certo? Normalmente, quando a gente olha para essa modalidade de seguradoras, são planos de saúde de um custo, de um ticket médio, melhor dizendo, mais elevado quando comparado com outras modalidades. A gente tem ainda também as medicinas de grupo, né? E aí a gente não tem um perfil muito bem definido, porque a gente tem os dois casos. A gente tem tanto a rede credenciada, ou seja, quando o hospital ele não está do lado da operadora de saúde, como a gente tem também operações absolutamente verticalizadas, né? Isto é, o hospital e o plano de saúde, eles estão do mesmo lado, fazem parte do mesmo grupo econômico, né? Mais um dado importante, só para a gente aí dar um direcionamento quanto à fatia de mercado. A gente olhando para esse mercado de saúde suplementar, de planos de saúde que são regulados pela ANS, né? Ou seja, que é o órgão regulador, a gente tem aí 18 milhões de brasileiros na medicina de grupo, mais ou menos 18 milhões também nas cooperativas médicas, a gente tem aí 4 milhões aproximadamente nas autogestões, 1 milhão na filantropia e mais ou menos 7 milhões de beneficiários que fazem parte das operadoras que são da modalidade seguradora, né? Então esse montante compõe 50 milhões. Um outro dado importante, Sebastião, é que quando você olha para o PIB nacional, hoje a saúde no Brasil ela responde por 10% do PIB, e desses 10% do PIB, você tem aí 60% dele, portanto, mais ou menos 6%, que está relacionado à saúde suplementar. E você tem outros 4% que estão relacionados ao Sistema Único de Saúde. Note que, aparentemente, tem uma incoerência grande, porque esses 50 milhões de brasileiros consomem 6% do PIB e o restante, aproximadamente aí, 150 milhões que são atendidos pelo SUS, eles consomem 4% do PIB, ou o SUS é um sistema subfinanciado, ou a gente tem uma fraude e um desperdício muito grande na saúde suplementar. Eu afirmo categoricamente que a gente tem os dois cenários aí em ambos os sistemas, tá? Tanto um sistema subfinanciado de um lado, quanto um desperdício e fraude também na saúde suplementar brasileira. Uhum. Rodrigo, e esse cenário tende à mudança, eu digo, a crescimento do sistema de saúde suplementar, a cada vez mais por conta talvez da eficiência da gestão bem feita das empresas, uma adesão maior de dependentes? Como é que é esse mercado hoje? A gente tem muito para crescer ainda? Essa é uma questão. E outra, é um modelo só para grandes corporações, pequenas empresas de alguma maneira correlatas também na área da saúde, têm também participação neste mercado? Como é que funciona hoje? Isso é distante da gente? Como é que está esse mercado, esse cenário? Excelente pergunta. Bom, a saúde suplementar, Sebastião, ela é intimamente ligada ao coletivo empresarial, ou seja, à força de trabalho, né? Então, em linhas gerais, se a empregabilidade ela está em alta, logo você tem mais pessoas compondo a saúde suplementar aqui no Brasil, tá certo? Hoje, esse número de 50 milhões, nós já tivemos nesse patamar em 2013, 2012, 13,
quando a empregabilidade ela estava em alta, né? Entretanto, depois com a crise econômica e etc., esse número chegou a 43, 44 milhões de beneficiários e agora esse ano voltou ao patamar de 2013, tá certo? Ou seja, nós estamos aí novamente com 50 milhões de beneficiários compondo o sistema de saúde suplementar aqui no Brasil. Como eu disse, ele é um sistema que ele é intimamente ligado ao coletivo empresarial, ou seja, à força de trabalho. Mas isso não quer dizer que você não tenha também o cenário de pessoas físicas, tá certo? Que também pagam o convênio médico. Hoje, para você ter uma ideia de proporção desses 50 milhões, aproximadamente 33, 34 milhões fazem parte do coletivo empresarial. Então, é um sistema que mostrou uma resiliência, sobretudo, muito importante aí no período de pandemia que nós passamos recentemente, né? Como a gente sabe que o emprego ele foi atingido de maneira frontal aí durante o período de pandemia. Entretanto, o setor ele demonstrou uma resiliência muito grande e conseguiu se manter aí no mesmo patamar, com um crescimento ainda que tímido, né? Mas é um setor que, sem sombra de dúvida, aí acabou surpreendendo a todos do ponto de vista de beneficiário, né? Tem outro aspecto também aí que a gente pode citar, que tem a ver com a pandemia, que durante esse período você teve, então, eu diria, um represamento de procedimentos, de cirurgias, de consultas, de internações, de tratamento, sobretudo, né? Porém, agora, no pós-pandemia, o que a gente tem observado aí é uma demanda reprimida e, claro, né, isso já todos esperavam. Hoje a gente está tendo aí um cenário bastante delicado no sistema como um todo, porque realmente a sinistralidade ela está bastante alta em linhas gerais, porque todos aqueles procedimentos represados e principalmente, né, muitas vezes algumas condutas de prevenção e de tratamento que foram postergadas, a gente sabe que a saúde não espera, né? Então é natural que agora o cenário que a gente está enfrentando é ainda mais desafiador do ponto de vista de sustentabilidade desses planos de saúde. Ótimo. E aí dá, portanto, a importância de uma gestão cada vez mais efetiva, mais eficiente, né? Rodrigo, vamos fazer um intervalo rapidinho, mas ótimo esse cenário que você colocou para a gente, deu para entender bastante, né? E bom também que tenha, bom por outro lado, quando a gente tem uma saúde econômica do país melhor, que tem essa relação direta também com acessibilidade, enfim, com o crescimento também desse setor, né? Importante. E aí vale também para a questão de aumento de empreendedorismo no país, de possibilidades de empreender também, porque quanto mais pessoas com maior renda ou com melhor capacidade de renda, também melhor acesso à saúde, né? Bom, mas enfim, foi esse cenário e deu para a gente entender, a gente volta a isso no segundo bloco, mas quero entender um pouquinho mais sobre, na prática, o que são as plataformas de gestão, como elas são aplicadas nessas empresas, na saúde suplementar, o quanto também favorece para a eficiência deste mercado também. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Rodrigo, a gente volta na sequência, tá bom? Muito bem, você de casa também, aguente com a gente aqui no Rumo Certo, nós voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, estamos falando hoje sobre plataformas de gestão, especificamente para a área da saúde e saúde suplementar. Está aqui comigo o especialista no assunto, Rodrigo Garcia, Head de Mercado e Produto do Grupo Benner. Rodrigo, vamos continuar nessa conversa. No bloco anterior você fez uma explanação bastante interessante, didática, bastante clara, para a gente entender o que é saúde suplementar, a importância desse mercado, né? Da fatia também da nossa população que pode se beneficiar da saúde suplementar. E a ideia nesse bloco agora é a gente falar dos modelos de gestão, tendo aí como foco o trabalho desenvolvido pelo Grupo Benner, para manter a sustentabilidade desses planos de saúde, eu diria, ou das empresas ligadas à saúde suplementar, né? E o que é um modelo plataforma de gestão, o quanto ele é benéfico, o quanto ele é interessante para as empresas. Me fala um pouquinho, até conceituando, Rodrigo, o que são plataformas de gestão?
Muito bom. Bom, antes de mais nada, só que dando um pequeno passo atrás, a Benner ela é especializada então em fornecer software, sistemas, plataformas, enfim, de gestão para planos de saúde, mas também serviços, né? Então, na prática, tudo que uma operadora de saúde faz, a Benner ela também faz, né? Eu sempre brinco que a gente só não tem registro na ANS, mas hoje, para te dar uma dimensão, a Benner hoje, daqueles 50 milhões de brasileiros, aproximadamente 10 milhões pelo menos passam por dentro do serviço, ou melhor, das plataformas de gestão da Benner, ou seja, são beneficiários que transitam dentro dos nossos sistemas. Na parte de serviços, nós administramos aí aproximadamente 1,3 milhões de vidas, e se nós fôssemos uma operadora de plano de saúde, estaríamos aí entre as 15 maiores do segmento da saúde suplementar. Mas entrando um pouco sobre plataformas de gestão, a Benner ela possui um sistema que é muito robusto, né? Um sistema central e plataformas que a gente chama de plataformas periféricas, e através desses sistemas a gente consegue aí cobrir toda a cadeia administrativa de um plano de saúde. Então, áreas como a gente cobre áreas de negócio como contas médicas, autorização, parte de faturamento de um plano de saúde, parte de cadastro, central de atendimento, ressarcimento ao SUS, contratualização e gestão de tabela, gestão de internados, né? Parte de regulação, de auditoria, enfim. Então, as nossas plataformas, ela cobre o que uma operadora de saúde ela precisa no seu dia a dia, de A a Z. Então, todas essas áreas de negócio, a gente tem a responsabilidade de promover automação para essas operadoras de saúde, ou seja, tirando os processos, né? Que em muitos casos são absolutamente manuais, trazendo grande esforço operacional e inserindo esses planos de saúde no mundo digital. Ou seja, na prática, o que a gente está falando aí é que um dos nossos grandes objetivos, né, é a gente reduzir o esforço operacional do plano de saúde, sempre atrelado à questão da redução também da sinistralidade do plano, porque, afinal, hoje, a questão de sustentabilidade, você tem do lado as despesas, né, e você tem do outro lado as receitas. As despesas, quer sejam despesas assistenciais ou despesas administrativas, elas devem ser corretamente gerenciadas com o objetivo de promover a sustentabilidade do setor como um todo. Certo. Bom, e quando a gente fala de plataforma, então, é uma maneira de, talvez, aqui sendo simplista, e você pode me corrigir, mas é otimizar processos, né? De certa forma, né? Tem outras coisas, outras questões, sim, como serviços, que você me fala também. Mas então, qual é a diferença dos softwares de gestão que a gente tem, sim, que muitas empresas usam também, para além da saúde, inclusive? Porque a diferença nisso, há uma eficiência maior nas plataformas do que nos softwares? Não? Qual é a sua defesa? Bom, eu queria dividir, quando eu falo de plataforma, né, em dois pilares. Né? Então, eu queria falar um pouco, na realidade, assim, eu vou até refrasear. Na verdade, eu vou abordar aqui a questão de sustentabilidade do plano, mas sob duas óticas diferentes. Né? Então, sobre a ótica assistencial e sobre a ótica administrativa. E aí, nesse sentido, então, eu vou percorrer aqui, eu vou explanar um pouco sobre 4 pilares que compõem as nossas soluções, né, e que visam aí promover, então, a sustentabilidade econômica dos planos de saúde, claro, sem nunca esquecer que o paciente ele deve estar sempre no centro do cuidado, perfeito? Então, eu queria começar aqui falando desses 4 pilares. O primeiro pilar sobre a questão de fraude na saúde suplementar. Né? Então, hoje, só para você ter ideia, Sebastião, aproximadamente por ano, 20 bilhões de reais estão relacionados à fraude. Isso dá 3% aproximadamente do PIB da saúde suplementar. Se alguém achar, mas 3%, né? Então, se a gente traduzir isso, hoje, esses 3%, que é igual a 20 bilhões de fraudes todos os anos, eles seriam suficientes para construir 1.400 hospitais de campanha se nós estivéssemos, graças a Deus nós não estamos mais, no âmbito da Covid-19. Então, só para a gente ter aí um referencial.
E dentro desse pilar de fraude, né, como é que a gente trata essa questão dentro das nossas plataformas? Então, eu poderia falar aqui muito mais, mas eu queria pelo menos citar três fatores muito importantes. A primeira, a questão de elegibilidade do beneficiário através da biometria facial. Então, o que acontece? O beneficiário, quando ele vai ter acesso, né, ao hospital, à clínica, enfim, ele passa por um processo ali, através da carteirinha, né, onde ele dá um número lá e ele é autorizado ou não. Entretanto, a gente sabe que esse é um dos principais fatores de fraude na saúde suplementar, porque muitas vezes ele empresta a carteirinha dele para alguém. Então, pensando nisso, nós trouxemos agora a tecnologia da biometria facial, onde, através dela, o beneficiário não pode, por exemplo, prestar a carteirinha por irmão, para o vizinho, enfim, e aí é a garantia de que o acesso está sendo correto, né? Um outro fator importante, ainda dentro do contexto de fraude, são as regras de inteligência que compõem os nossos autorizadores, né? Então, por exemplo, essas regras têm muito foco na rede credenciada. Muitas vezes, um determinado prestador ele solicita uma autorização, né, sobre um procedimento para um beneficiário e o outro prestador também. Faz sentido isso? É claro que não. Então, hoje as nossas soluções elas estão preparadas, né, para apontar e para indicar para o plano de saúde, para a área de gestão, de que, olha, esse procedimento, que esse beneficiário ele está solicitando autorização a um pedido duplicado. Isso é um outro fator também muito importante de fraude no sistema de saúde. E o terceiro ponto, não menos importante, que eu gostaria de citar, é a questão do reembolso na saúde suplementar. Então, a Bena agora está lançando no seu mobile uma funcionalidade que a gente chama de check-in. Ou seja, quando o beneficiário ele solicita um reembolso, né, no ato, quando ele está lá no hospital, na clínica ou no consultório, ele tem que fazer um check-in, ele tem que enviar a localização dele como forma de comprovação de que ele realmente esteve ali naquele lugar. Então, são travas importantes que a gente entende aí que a gente pode colaborar e promover a sustentabilidade do setor quando a gente fala de fraude. Uhum. Tudo bem? Não, bem, te confesso só um adendo que eu fico assustado que ainda se tratando de saúde tenha tanta fraude ainda, tenha tanta gente que tenha o privilégio de poder usar do sistema de saúde suplementar e ainda ouse fraudar. É lamentável, uma questão cultural, né? É ótimo que a gente tenha tecnologia e tenha sistemas para tentar diminuir, mas é lamentável que a gente ainda pense nisso na sociedade, que tenha que lidar com isso, né? Enfim, quase um desabafo. Seguindo. Bom, aí tem um segundo pilar, que esse pilar nós chamamos de regulação, né? Ou seja, o nosso software hoje ele tem mais de 200 regras de inteligência, né? Que elas estão baseadas no plano do beneficiário, nos prestadores e nos eventos. Os eventos entendem-se o rol de procedimentos da ANS. Então, com base nessas regras totalmente parametrizáveis, né, e com muita automação, a gente consegue garantir de que o beneficiário na ponta ele está tendo o acesso que ele precisa ter, né? E, ao mesmo tempo, a gente garante também que a operadora de saúde ela está promovendo esse acesso de acordo com o que está estabelecido no contrato, que normalmente é muito relacionado à questão do rol de procedimento, né? O terceiro pilar, que aqui nós chamamos de auditoria de gerenciamento de internatos, para você ter ideia, Sebastião, hoje, quando você olha para a sinistralidade de um plano de saúde, 50% dessa sinistralidade ela está relacionada à questão de internação nos hospitais. E aí eu vou te dar mais um dado muito importante. Digamos, imagine uma carteira de 100 mil beneficiários de um determinado plano de saúde. Esses 100 mil beneficiários, todos os meses, 3% dessa população eles internam, ou seja, 3 mil beneficiários. Esses 3 mil beneficiários, eles consomem aproximadamente 50%, eles respondem por 50% da sinistralidade dos planos de saúde. Então, a gente também tem uma solução onde ela visa fazer esse gerenciamento muito de perto, à beira-leito, né, lá no hospital, para garantir que o que está sendo utilizado lá é realmente o que está sendo cobrado. Então, é um processo muito, eu diria assim, peculiar, que deve ser acompanhado de perto pelos planos de saúde. E o último pilar, só para finalizar, a parte de automação, né, e inserção no mundo digital de diversas áreas de negócios dentro de um plano de saúde. Então,
como eu já comentei, uma operadora de saúde ela tem uma cadeia administrativa, né? Então ela é composta lá pela parte de ressarcimento ao SUS, contratualização, gestão de tabela de preço, rede credenciada, contas médicas, atendimento, contabilidade, faturamento, né, financeiro e assim por diante. Então, todas essas áreas de negócio, se você não tem um software de gestão, né, robusto, que tira esse processo do mundo manual e traz isso para o mundo digital, você acaba tendo, então, aí uma defasagem importante nos seus processos internos, a começar que você vai precisar de muito recurso humano, e isso vai representar um custo elevado nas suas despesas administrativas, e aí, certamente, seguramente, isso deve ter um impacto muito negativo na sinistralidade. Eu sempre gosto de citar um exemplo, que é o ressarcimento ao SUS, né? Então, hoje, as operadoras de saúde elas são obrigadas a ressarcir o governo quando um beneficiário que possui convênio médico ele utiliza a rede pública de saúde. Esse número, Sebastião, só para você ter ideia, todos os anos mais de R$1 bilhão são ressarcidos pelos planos de saúde. Agora, você imagina fazer esse gerenciamento muitas vezes em uma planilha, né? Ou então esse controle de maneira manual. Então, o grande objetivo da Benner é promover a questão de inserção desses processos no mundo digital com muita automação para a gente otimizar os processos, reduzir o esforço operacional sem nunca deixar a questão do paciente no centro do cuidado. Esse é o nosso grande objetivo. Não, ótimo. Mostra muito eficiência, né? Quando você fala de sustentabilidade, está muito dentro do uso da tecnologia com bastante eficiência, com as ferramentas que a gente tem disponível hoje, enfim, com um trabalho feito aí como referência, o trabalho feito pela sua empresa, o Grupo Benner. E vale muito para a gente atentar para isso, né, a partir desse exemplo, que pode ser estendido para muitas outras empresas também, né? Trabalhar-se com eficiência, com as ferramentas que a tecnologia dispõe hoje para a gente. E aí o caso da saúde, assim, bastante complexo, né? Mas muito interessante trazer essa discussão para cá hoje. Foi um aprendizado enorme, Rodrigo. Foi muito bom conhecer um pouco mais também da área de atuação do seu trabalho aí, mas lembrando que isso, de maneira, é claro, para cada segmento, pode ser aplicado de outras formas também, né? Mas fico feliz de conhecer e saber da eficiência do trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo com hoje. Eu sei que você teria muito mais conteúdo para a gente conversar mais vezes, talvez para uma próxima oportunidade. Mas por hoje foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento aí com a gente. E eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer. Muito bem. Foi um prazer ter você aqui conosco, na nossa companhia também, na nossa audiência. Muito obrigado. Rumo Certo volta amanhã e eu volto no próximo programa. Até mais.